Tanjiro poderia usar qualquer respiração em Demon Slayer. Mas como? Nesse vídeo, eu tive a ajuda do meu queridíssimo VIP Saitama, Battlebeast. Ele chegou lá no meu Discord e disse exatamente isso aqui que tá nas prints. Quem quiser ler, pause aí a tela, vale a pena, é um ótimo texto. Mas no geral, existe a seguinte dúvida. Se Tanjiro é um usuário da respiração do sol, ele pode realmente, de fato, usar qualquer respiração que existe na obra de Demon Slayer? Afinal, temos respirações como a respiração do amor da Mitsuri, onde é usado o chicote, temos a respiração da pedra de Gomer Medima, onde ele usa o mangal junto ao machado ligado por correntes, temos também a respiração do som e a respiração do inseto, que são respirações que têm coisas diferentes durante o uso de sua esgrima. Então será que de fato Tanjiro consegue usá-las? É isso que vamos ver agora. Bem, para entender essa história, precisamos primeiro voltar um pouquinho no tempo, bem antes dos acontecimentos da obra, lá para Era Sengoku, cerca de 500 anos antes da Era Taisho. Lá, vamos conhecer um carinha chamado Yoriichi Tsugikuni, um personagem muito, mas muito icônico. Eu vou definir ele uma frase: o Demon Slayer mais forte da história. Ou simplesmente, o cara que tocou o terror no Muzan. Nascido com marca do caçador e mundo transparente, o Tsugikuni conseguia manter um estado de abnegação, ou também chamado estado altruísta, o que fazia ele não transparecer nenhum sentimento. Basicamente, não dava pra sentir dele nenhum tipo de ódio, raiva, intenção de matar ou intenção de lutar. Para Onis como o Akaza, por exemplo, que sente o espírito de batalha, era como se Yoriichi fosse uma planta, não tivesse espírito de batalha nenhum. A mesma coisa que Muzan sentiu ao estar sob a presença daquele caçador. Basicamente, pro Muzan, quando ficou de frente com Yoriichi, era como se fosse um caçador normal, inofensivo, sem poder de batalha, alguém que não tava nem com vontade de lutar. E pra Onis, isso aqui é realmente muito perigoso. Porque sem sentir sentimento nenhum do adversário, sem ver nenhum tipo de raiva, ódio, sem sentir nada relacionado a ele, é basicamente impossível prever os golpes dele. Então Yoriichi tinha essa arma gigantesca contra os Onis. E esse cara aí ainda, Yoriichi Tsugikuni, foi o criador da chamada respiração do sol, ou respiração solar, a respiração progenitora, a respiração que deu origem a todas as outras respirações de Demon Slayer. Yoriichi inventou a respiração concentrada praticamente de forma natural, como se fosse algo simples, algo básico dele. Eu até acredito que o Yoriichi criou essa coisa de respiração concentrada sem ser de forma intencional, foi como se fosse algo bem natural mesmo, algo do próprio corpo dele. E assim que ele entrou na Demon Corp, a organização de caçadores de Onis, ele descobriu que essa habilidade dele aí não é tão simples assim. Afinal, os pilares da época, sim, existiam pilares na época já, não sabiam usar a respiração concentrada. Então Yoriichi foi e fez o papel de professor dentro da Demon Corp, ensinando a todos os pilares, que eram os caçadores mais habilidosos da época, a usar a respiração concentrada. Cada um desses pilares pegou essa respiração e criou a sua versão, já que eles não conseguiam usar a técnica da respiração do sol. E assim surgiram respirações como água, pedra, trovão, vento e chamas. Como podemos ver pelos capítulos 186 e 187, história contada pelo próprio Yoriichi dentro da obra de Demon Slayer. E lembrando que para criar todas as respirações, apesar dos pilares pegarem a respiração do sol e adaptarem a eles tiveram todo o auxílio professorado pelo Yoriichi. Yoriichi foi realmente um mestre espadachim naquela época, para passar tudo da melhor forma possível para os pilares, dando assim origem a várias respirações, como eu disse antes, e essas respirações foram tão bem criadas que geraram novas respirações logo depois. Isso aí, na época da Era Sengoku, foi realmente algo magnífico, já que pôs medo até mesmo no Muzan, e o Muzan se interessou pelas respirações. Afinal, Onis que não morriam passaram a morrer, coisa que não acontecia, já que, em teoria, em Demon Slayer, os humanos são normais, eles não têm aquele poder de invocar alguma coisa igual os Onis têm. Os Kekijutsu são algo muito próximo de magia, já as respirações não, são puramente aspectos físicos. Então, quando a gente vê o Rengoku correndo pra cima da casa, os efeitos visuais da casa, aquele mar azul vindo pra cima ali cheio de coisas torcendo o ar e tal, são reais. O do Rengoku, ele até vem numa velocidade considerável com uma força física bizarra, sim. A questão de respiração concentrada, a força, a velocidade, eles são reais, são realmente muito grandes. Mas as chamas em volta, aquilo ali não é real. E pensando assim, a gente sabe que seria quase impossível um caçador ganhar uma luta com o Oni, já que ele não estava predisposto a isso. Os Onis são predeterminadamente muito, mas muito mais fortes que os humanos. Ainda mais quando se trata de uma lua superior, coisa que na Era Sengoku não existia ainda. Mas voltando lá pra Era Sengoku, existe um segundo caçador que entrou pra Demon Corp, o irmão de Yoriichi, Michikatsu Tsugikuni. E Michikatsu até tentou aprender a respiração do sol, mas ele não tinha talento nenhum. Então ele inventou a respiração da lua, uma respiração meio oposta, mas ao mesmo tempo, uma variação fraca da respiração do sol. Mas a dificuldade dela é realmente grande, então somente a lua e a respiração do sol
não tinham descendentes, elas não tinham ninguém que pudesse aprendê-las, então somente Orichi e Michikatsu eram as pessoas que poderiam usar essas duas respirações. As outras acabaram sendo passadas para frente, numa relação de mestre a aluno. No caso da família Rengoku, por exemplo, era a relação de pai e filho. Os pais passavam a respiração das chamas para os filhos, e posteriormente, uma vez ou outra, os filhos pegavam Tsugukus e passavam para eles, como foi o caso de Mitsuri e Rengoku. Hoje o nosso queridíssimo Rengoku passou para pilar do amor, ao pilar do fanservice, a sua queridíssima respiração das chamas, coisa que Mitsuri alterou e criou a respiração do amor, como podemos ver lá na Rengoku Gaiden. Então, tirando a respiração da lua e a respiração do sol, essas outras respirações proliferaram e criaram novas. Então, durante vários anos, 500 anos era Sengoku até era Taisho, foram criadas respirações como amor, névoa, serpente, flor e som. E depois delas, veio uma quarta geração de respirações, que no caso é a respiração da besta e a respiração do inseto, que são variação das variações da respiração do sol, uma quarta geração de respirações. Essa aqui é o tipo de cronologia das respirações que temos em Demon Slayer. As primeiras criadas na era Sengoku, que vieram da respiração do sol, depois temos as criadas com o passar do tempo, que são as respirações que vieram das respirações que vieram da respiração do sol, e por fim, as respirações que vieram dessas últimas, que vieram de respirações do passado e surgiram a respiração da besta e a respiração do inseto, que são as últimas da cadeia. Provavelmente, se a história se prolongasse mais, teremos ainda mais respirações, fora as que foram perdidas na história. Afinal, temos respirações que simplesmente não puderam se proliferar. Por quê? Porque caçadores que criaram elas foram mortos muito rápido, então não tiveram tempo de pegar essas respirações e passarem para frente. Então provavelmente existiram várias e várias respirações pela obra. E assim chegamos à Era Taisho, onde temos uma anomalia chamada Família Kamado. Uma família que faz uma vez por ano a dança Hinokami Kagura, do pôr ao nascer do sol. Muitas horas dançando consecutivamente. E lembrando, só uma vez por ano, sempre no início e fazendo essa dança justamente para agradecer o Deus Sol por mais um ano e pedir a proteção dele. Foi assim que foi espalhada essa tradição. Mas na realidade, a Hinokami Kagura, a dança do Deus Sol, é a respiração do sol do Yorichi, passada através das gerações da família Kamado. Uma coisa que foi feita por Sumiyoshi Kamado, alguém que era o antepassado do Tanjiro, que virou amigo de Yorichi Tsugikuni após ser salvo por ele. E assim Sumiyoshi viu a 13ª forma de Yorichi, vendo os movimentos com uma precisão gigantesca e tentando replicar eles da melhor forma possível, passando assim de descendente para descendente, ou melhor, de pai para filho. Cada vez que um filho nascia, crescia, era ensinado pelo pai, o pai passava para ele todos os conhecimentos sobre a Hinokami Kagura, passando a tradição cada vez mais para frente, até que chegou no pai do Tanjiro, que passou pro Tanjiro, que passou pro Tanjiro, e aí temos um caçador solar na Era Taisho, ou melhor, o último dos filhos do sol, já que depois do Tanjiro, não teríamos mais caçadores solares. Tanjiro era o último deles. Se ele morresse, era o fim dessa linhagem. E apesar de pequenas mudanças e algumas angulações da respiração, ela se manteve muito fiel à respiração original do sol. Lógico, disfarçada de Hinokami Kagura, sim, mas era muito, extremamente fiel ao que Sumiyoshi viu em Yorichi. Depois que a família Kamado é atacada por Muzan, Tanjiro assume uma responsabilidade. A responsabilidade de salvar a sua irmã e fazê-la voltar a ser humana depois que ela se tornou uma Oni. E assim ele conhece Gyu Tomioka, o atual Hashira da Água da Era Taisho, o Hashira que guia ele até Sakonji Orokudaki, o ex-Hashira da Água do passado que passou para Tanjiro como mestre para aluno a sua respiração e as técnicas de respiração concentrada, ensinando ele a como caçar um Oni. E Tanjiro dominou a respiração da água até um certo nível, conseguindo usar as 10 formas que foram ensinadas por Orokudaki. Mas ele ainda ficou incrédulo quando viu Gyu Tomioka usar uma 11ª forma, coisa que ele jamais conseguiria usar, já que a respiração da água não era a respiração certa para o seu corpo. Ela ainda não estava totalmente adaptada ao tipo genético do Tanjiro. Por melhor que ele a usasse, jamais iria usá-la como alguém como Sakonji ou alguém como Gyu. No capítulo 90 de Demon Slayer, Tanjiro nos diz o seguinte, abre aspas, mesmo não podendo dominar a respiração da água como Tomioka-san, não vou dispersar as coisas que Orokudaki-san me ensinou, fecha aspas. Mostrando que a respiração da água não era melhor para o seu corpo. Como eu disse antes, não era melhor, mas ele conseguiu usá-la até um certo nível. Nesse mesmo capítulo, vemos Tanjiro criando uma respiração, misturando a respiração da água com a respiração do fogo, no caso, a respiração do sol. E assim ele cria uma respiração variável delas, resultando em um aumento de força e velocidade, sem inferir o teu físico, sem permitir com que ele perca a mobilidade. Em seguida, ele diz, abre aspas,
Eu acredito que todo espadachim que lutou contra demônios até hoje fez a mesma coisa, combinando suas habilidades com a espada e as respirações, em uma forma que poderia revelar o seu poder máximo. Eles alteraram seus movimentos e pensaram em tudo. Foi assim que as respirações se divergiram uma das outras e como cresceram em número. Fecha aspas. Durante o capítulo 125, Tanjiro junto a Genya em sua forma de Oni e Nezuko em sua forma Berserker estão perseguindo Hantengo, o corpo principal do Hantengo no caso. Só que esse corpo principal é muito rápido, muito mais rápido até que a Nezuko. E foi nesse momento que Tanjiro se lembrou de umas palavrinhas de alguém muito importante, Zenitsu Agatsuma, explicando a ele sobre a respiração do trovão e o modo de usá-la. E foi mais ou menos assim, abre aspas. A respiração do trovão faz você ter mais foco nas pernas, então é mais difícil do que parece compreender a extensão de cada músculo que você tem. Mas uma vez que você compreende, você pode entrar no estado modo foco total. Meu velho falava muito isso. Cada fibra do seu músculo, cada vaso sanguíneo tem ar bombeando dentro deles. Então coloque todo o seu poder nas suas pernas. Então exploda em um segundo. Exploda como um raio rasgando o ar. Fecha aspas. Com isso, Tanjiro se utiliza da respiração do trovão, ou uma parte dela, para se aproximar do Hantengo passando por Nezuko e Genya ao mesmo tempo e alcançando seu pescoço ao usar sua Hinokami Kagura. Esse é um movimento que surpreendeu todos ao redor, porque é realmente uma explosão muito grande de velocidade. Muito maior do que Tanjiro está acostumado, e até os outros que veem ele lutando, no caso a Nezuko e o Genya, se assustam com o nível de velocidade que ele usa. Então sim, Tanjiro conseguiu adaptar a respiração do trovão ao seu próprio corpo, e usá-la de forma bem interessante. Mas depois ele fala pro Zenitsu que não, ele não usou no mesmo nível dele, mas conseguiu usar a respiração sim. Em seu treinamento pilar com o Cobrão ou Banaiguro, Tanjiro diz o seguinte, abre aspas. É muito assustador porque a habilidade dessa pessoa com a espada envolve flexioná-la de formas estranhas, fecha aspas. Observando que o Banai segurava uma espada de madeira idêntica à espada dele, mas mesmo assim ela parecia maleável, sem ser de fato maleável. Já no Castelo Infinito, Tanjiro usa uma forma da Hinokami Kagura chamada Hirin Kagerou, uma forma que envolve a ilusão por parte de sua espada. É como se a espada pegasse um movimento simples, diferente, e meio que ela parecesse distorcida, como se fosse mais curta do que realmente é. Movimento esse que surpreendeu alguém como a Lua Superior 3, a Casa, que se demonstrou muito, mas muito interessado naquela técnica. De acordo com a Casa, aquela técnica ali parecia uma miragem, e pra ele foi bem interessante ver alguém como Tanjiro usá-la. Até esse momento percebemos que Tanjiro consegue sim usar técnicas de outras respirações de forma até bem interessante, conseguindo pegá-las, pegar aquela ideia que é passada pra ele e colocar em prática, algo que parece bem natural pra ele. E assim voltamos àquela história do Yoriichi, percebendo que a respiração do Sol é nada mais que a progenitora de novo. Ela é a respiração que deu origem a pedra, chamas, água, vento e trovão. Então essas 5 respirações são extremamente próximas da respiração do Sol. E por isso, usuários solares conseguem de fato se adaptar melhor a essa respiração. Então digamos assim, usuários da respiração do Sol, por possuir um corpo mais único e bem forte, eles conseguem sim usar outras respirações, são variações da respiração do Sol. Porém, nunca, jamais, de modo algum, no nível de alguém que nasceu para usar a outra respiração. Então vamos lá, Tanjiro pode usar sim a respiração do vento, mas jamais, jamais no nível do Sanemi. Pode usar a respiração da água, mas jamais, jamais no nível do Tomioka. Pode usar a respiração do trovão, mas nunca como um Zenitsu. Basicamente, os usuários solares podem usar qualquer respiração que eles queiram. Entretanto, quanto mais próximas da respiração solar, mais fácil é para ele estar usando a respiração. Vamos lá. Tanjiro pode usar as respirações das chamas, água, pedra, trovão e vento numa forma bem considerável, um nível bem considerável, assim como vemos ele usando a respiração da água. Mas se ele fosse aprender a respiração da névoa, já não seria assim tão fácil como ele fez as outras, já que a respiração da névoa é uma variação da variação, então já ficou um pouquinho mais longe da variação do Sol. E assim ele teria uma certa dificuldade, apesar de sim ele conseguir usar. E o mesmo serve para a respiração da besta, que é uma variação da variação da variação. E sim, ele conseguiria usar, mas em um nível muito, mas muito inferior ao nível do Inosuke. Agora vamos dizer que Gyuto Miyoko, o Hashira da água, deu ali uma louca nele, e ele fala, eu não quero mais usar a respiração da água, vou usar agora a respiração da flor. Bom, a respiração da flor é uma variação da respiração da água. Então sim, o Gil poderia sim usar a respiração da flor. Lógico, não no nível da Kanao ou da Kanai, mas ele poderia sim usá-la, porque é uma variação da água e aí teria certa facilidade, entre aspas, para usar aquela respiração. Mas vamos supor que o Rengoku, o Hashira das Chamas, ele sentou lá num dia e falou, eu
tô afim de usar a respiração da flor. Ele não conseguiria. Ele não teria dificuldade, ele só não conseguiria. Porque simplesmente não tem ligação nenhuma da respiração da flor com a respiração das chamas. O corpo do Rengoku é totalmente diferente de alguém que usa a respiração da flor. E os dois, o Gil e o Rengoku, se diferem do Tanjiro, que apesar de ter dificuldades, ele consegue usar qualquer uma, já que ele tem a respiração progenitora. Quanto à respiração da lua, muitos vão falar, tudo bem, mas o Tanjiro conseguiria usar a respiração da lua? A resposta é... sim, ele conseguiria. Só que não no nível do Kokushibo, óbvio. Se fosse a respiração da lua envolvendo Kekijutsu, seria impossível. Mas a pura técnica chamada respiração da lua, o Tanjiro conseguiria sim usar. Primeiro que a gente tem que diferenciar as coisas. No caso do Kokushibo, existe a respiração concentrada, existe a técnica chamada respiração da lua e existe o Kekijutsu, o que ele mistura os três e cria o que a gente vê ali, aqueles efeitos visuais de luas voando para todos os lados, dele mexendo a espada e acabando com tudo ao redor. Então aquilo ali é muito mais o Kekijutsu do que a respiração em si. Mas sim, as técnicas criadas pelo Kokushibo para ser usadas na respiração da lua, o Tanjiro, como humano, poderia usar no limite dele, no caso, sem usar o Kekijutsu. Sim, as técnicas são replicáveis. E bom, já que você chegou até aqui, eu não sei se gostou do vídeo, se gostou deixa aqui o like, se inscreve no canal, vai ter muito mais coisa assim logo aí pra frente. E sério, deixa aqui embaixo a hashtag Kimetsu, porque é muito bom você fazer isso, que dá engajamento pro canal e o canal cresce cada vez mais. Então obrigado por chegar até aqui, e agora meu agradecimento a todos os membros do canal. Sério cara, vocês são membros, vocês têm meu coração e muito obrigado mesmo por estar apoiando meu trabalho, me motiva todo dia a estar aqui produzindo. E agora eu vou dar um salve pra vocês, então vamos lá. Um salve pro Sashira, Zetai, Tomura, Scanor XP, Ice Fox, Theo Nascimento, Paulo Alexandre, Wiz Eagle, Samuel Roster, Luiz Henrique, Olavo Ribeiro e Natsuki. Os Shinobis, Natsu Mizusaki, Igor Araújo, Mr. Hooper e Léo Souza. Os Shinigamis, Caio Danilo, Luiz 7, Biel Teorias, Zemike, Takumi Shinasada. O God, Sangue Bom Me4, cara muito gente boa. E os Saitamas, Kalen Coutinho e Battle Beast. Sério, muito obrigado por tudo, vocês são incríveis. Saitama, God, Shinigami, Shinobi, Hashiras. Cara, vocês são sensacionais. Obrigado por tudo. E no mais é isso. Obrigado por ficar até aqui novamente. Um beijo, um abraço e falou!